Após a leitura de Atos dos Apóstolos, vamos dar início às epístolas. Vamos começar com a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Começa assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual ele havia antes prometido por seus profetas nas Santas Escrituras, a respeito de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, o qual foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência à fé em todas as nações, pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados a serem santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo a respeito de todos vós, porque sua fé é anunciada em todo o mundo. Porque Deus é quem sirvo em meu espírito, me é testemunha no evangelho de seu Filho, que sem cessar faço menção de vós em minhas orações, rogando que em algum tempo possa ter pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco. Porque desejo ver-vos para repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confortados. Isto é, para que eu seja consolado juntamente convosco pela fé mútua, tanto vossa como minha. Porém, irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes me propus em ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para ter entre vós também algum fruto, como dentre os demais gentios, tanto a gregos como a bárbaros, a sábios e ignorantes. Sou devedor. E assim, enquanto está em mim, estou disposto a anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque é manifestada a ira de Deus desde o céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, tanto o seu eterno poder quanto sua divindade, claramente se veem na criação do mundo, sendo entendidas pelas coisas que estão criadas, para que eles sejam desculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem deram-lhe graças, antes se desvaneceram em seus inúteis raciocínios, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem incorruptível, de aves, de animais, quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou à imundície, nas concupiscências de seus corações, de sorte que desonraram seus corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira, honrando e servindo mais as criaturas do que o Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os entregou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário da natureza. E do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, cometendo coisas indecentes, varão com varão, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a uma mente depravada, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza e maldades, cheios de inveja, homicídios, contendas, enganos e malignidades, sendo murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, altivos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, pois que são dignos de morte os que praticam tais coisas, não somente as fazem, mas também consentem aos que praticam. É forte esse último texto, né? Porque os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que praticam tais coisas,
não somente as fazem, mas também consentem aos que praticam. Que às vezes a gente pensa que só por não praticar nós estamos ilesos dessa culpa, mas até aquele que consente o que pratica faz parte, né? Como testemunha de algum testemunha de crime também, ele está envolvido por ter sido testemunha. Então nós não estamos ilesos se nós permitimos, consentimos, né? Aí como viver num mundo onde a iniquidade reina, né? Porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno, que a maldade ela é liberada, ela é vivida de uma forma iníqua, né? Não é só o pecado. O pastor Miquel fala muito que o pecado todos nós cometemos, mas a iniquidade é se satisfazer no pecado. O pecado é o deslize, é o errei, ops, vamos corrigir a rota. Mas a iniquidade é você realmente se saborear, é você programar o pecado, pecar constantemente, se deliciar naquele ato pecaminoso. Então, assim, que a gente vigie nosso coração, que a gente atente para as intenções das nossas ações, que nós nunca percamos de ter misericórdia uns pelos outros, né? De não olhar para as pessoas assim, porque eu não faço isso, eu sou melhor, a pessoa faz isso. Não, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a gente precisa se arrepender, confessar nossos pecados, alcançar essa graça, essa misericórdia do Senhor, ser feliz por ter alcançado, mas também estender essa graça, né? Estender essa misericórdia ao nosso próximo, em vez de estender julgamento. Então, porque o nosso julgar ou não julgar, o nosso julgar ou misericórdia, fala muito sobre o nosso relacionamento com Deus, fala muito sobre o que está no nosso coração. E nós somos, sim, tentados pela nossa arrogância, pelo nosso orgulho, a sempre olhar para o outro com a superioridade, porque a gente está se nivelando por outro pecador. Mas quando nós somos honestos e sinceros diante de Deus, que a gente se nivela com a estatura de Jesus Cristo sendo o nosso referencial, aí sim a gente se coloca no nosso lugar e olha para o outro com misericórdia. Então, eu acho que isso é muito, muito, muito importante. Então, que Deus abençoe sua vida, que você olhe para o Senhor como alvo e olhe para os seus irmãos com misericórdia. Que Deus abençoe até o próximo capítulo.